Boa noite. Pronto, agora foi a gravação. Então, gente, na aula da semana passada, vou colocar aqui a apresentação. Na aula da semana passada, a gente viu a introdução, né, sobre a disciplina de História da Enfermagem. Nós falamos sobre Florence, sobre a Anna Nery também. Falamos sobre as principais teorias. Pronto. Então, nós falamos sobre as principais teorias também, né, da enfermagem. E, gente, na disciplina EAD, então, a cada 2 encontros, nós temos uma prova. Como hoje é nosso segundo encontro, durante essa semana, na real, durante a próxima semana, vocês terão acesso à primeira prova da disciplina. É uma prova que ela tem 5 questões, todas as questões elas são fechadas, então é aquela de apenas uma escolha ser certa. 5 alternativas, e dessas 5 alternativas vocês marcam apenas uma. O sistema, vocês fazem essa prova pelo sistema do aluno que vocês têm acesso, né? Por onde vocês veem a nota, veem os materiais que a gente também disponibiliza. Então, fazem a prova por lá. O sistema, ele permite que vocês façam essa prova 3 vezes, que vocês tenham 3 tentativas para fazer a prova. Então, fez a primeira vez, não gostou da sua nota, teve algum problema ali, você pode tentar novamente, pode tentar 3 vezes para fazer, certo? E serão, no total, 3 avaliações pela disciplina, né? E vocês podem responder até o final do módulo. Lidiane, foi o próprio meeting. Quando ele identifica algum problema, ele remove na hora que eu coloco para gravar, viu? Aí, se vocês estiverem conectados e do nada vocês saírem, é um Meet removendo. Na hora que eu coloco para gravar, se alguém tiver algum problema de conexão, ele remove. Hoje a aula eu vou falar novamente o que foi dito na aula da semana passada, porque eu fiz um slide, eu preferi fazer slide do que mandar um roteiro, um PDF. Aí a gente já faz essa revisão, então, para a prova, da própria aula de hoje. E esse material, esse slide, também vai ficar disponível no site para que vocês possam revisar, viu? Minha prova, ela é sempre de acordo com o material. Vocês não vão ter questões que não fazem parte do que eu falei para vocês, do que eu apresentei para vocês, viu? Não se preocupem. Pronto, gente. Vamos iniciar a aula, né? Primeiramente, eu queria perguntar para vocês, vocês já ouviram, né? Vocês reconhecem qual o símbolo da enfermagem? Já viram uma lâmpada representando a enfermagem? Sei que quando vocês entram no curso técnico de enfermagem, vocês começam a pesquisar coisa sobre o curso também, sobre quando vocês fazem a camisa, o jaleco, e vocês já devem ter visto no jaleco que o jaleco, o símbolo da enfermagem, ele é representado por essa lâmpada. Então, vou colocar aqui esse vídeo primeiro, né, para a gente já ter uma ideia. O símbolo da enfermagem é uma... Deixa eu ver se ele ampliou. E quem tiver com problema da internet, não se preocupe, a aula está sendo gravada, e depois vocês veem a aula, viu? A parte que vocês perderam. Vou colocar aqui o vídeo que ela fala sobre o que é a história do símbolo da enfermagem. uma lâmpada. Muita gente não sabe disso. E a explicação está nas mãos daquela mulher ali, que mudou a história. Eram meados do século XIX, durante a Guerra da Crimeia. Os hospitais de campanha eram um caos. Imagine corredores escuros, chãos cobertos de sangue, ratos andando entre os feridos e os médicos que não lavavam as mãos entre um paciente e outro. Os soldados morriam mais por infecção do que pelas próprias feridas de guerra. Foi nesse cenário que surgiu uma moça britânica que decidiu largar a vida padrão para ser enfermeira, uma ocupação vista na época como um trabalho indigno para uma dama.
Quando Florence Nightingale chegou à guerra, o que encontrou foi o caos absoluto, mas ela não se assustou, se organizou. Florence decidiu começar a anotar tudo o que acontecia ali. Quantos soldados chegavam ao hospital, como eles chegavam, quantos morriam, por que morriam, em quanto tempo. Ela criou padrões e estabeleceu regras. Janelas sempre abertas, lençóis limpos e trocados, instrumentos lavados e, claro, mãos higienizadas antes de tocar qualquer paciente. Uma ideia nova que anos antes já havia sido motivo de chacota para um médico chamado Ignaz Semmelweis, aquele que ousou dizer que lavar as mãos salvava vidas. Eu já contei essa história por aqui. E pela noite, quando não havia luz, não era comum que os doentes fossem observados, mas a Florence pensava diferente. Ela acendia uma lamparina, não exatamente essa com a qual ela é retratada, mas essa daqui. Com essa lamparina, ela percorria os corredores observando um por um dos feridos. Ela via se eles conseguiam dormir, se tinham dor, se precisavam de ajuda. Os soldados então passaram a chamá-la de a Dama da Lâmpada e esperavam o olhar cuidadoso dela todas as noites. Com essas medidas da Florence, as mortes caíram drasticamente. E as anotações dela provaram por A mais B que organização, higiene e cuidado podiam salvar vidas. Ela criou gráficos e diagramas que mostravam com clareza que a maioria das mortes vinha por infecção e não de ferimentos de batalha. Foi o início da epidemiologia moderna e da enfermagem científica. Florence Nightingale era brilhante, metódica e cuidadosa. Fundou a primeira escola de enfermagem do mundo, criou um dos primeiros modelos estatísticos de saúde moderna e transformou os cuidados em ciência. E por causa da luz que ela carregava à noite pelos corredores, a lâmpada virou o símbolo mundial da enfermagem. E assim é até hoje, uma profissão que ilumina o mundo. Mas eu preciso dizer que o que pouca gente sabe é que enquanto a Florence cuidava dos soldados dentro dos hospitais, outra mulher rejeitada pelos meios oficiais também fazia história do lado de fora. O nome dela é Mary Seacole e a história dela é digna de um vídeo completo. Vocês me permitem? Você já sabia disso? Se sim. Peraí. Já sabiam disso, pessoal? Da origem do símbolo da enfermagem? Show. Esse vídeo está disponibilizado ele já está no slide também, para que vocês possam ver. Então, com isso, a gente falou na aula da semana passada sobre a Florence. Sim, tem o filme da Florence, tem um filme também da Anna Nery, salvo engano. Não, no caso foi o contrário, por uma mulher estar falando sobre princípios básicos de higienizar a mão, ela foi tomada como um motivo de piada, enquanto o médico que observou que durante os partos, que assim, na verdade eu ia explicar o contexto da Florence, ela estava num contexto em que o modelo era muito biologicista, né, os médicos, eles eram quem mandavam. E os médicos, durante os procedimentos, eles não tinham o hábito de higienizar as mãos. Então, esse médico, ele observou isso e que fazer ter o hábito de criar o hábito de higienizar as mãos antes dos procedimentos diminuiria o risco de contaminação, diminuiria o adoecimento e até as mortes que aconteciam após a cirurgia, após os procedimentos. Então, isso foi uma observação que ele fez e o pessoal os médicos passaram a fazer dessa forma. A Florence também falou. Então, mas por ela ser mulher, no contexto da época, no contexto que era muito machista, foi tomado como, assim, uma besteira, sabe? Ela não foi ouvida, ela foi, na real, zombada, de que higienizar as mãos seria necessário e faria parte do cuidado, da assistência. Então, gente, né, vocês já têm ideia de quem é Florence, tem um filme dela também disponível, não sei se está disponível na Netflix, mas deve ter disponível no YouTube também, para a gente ter, também tem documentários, se vocês pesquisarem por Florence, no próprio YouTube aparecem vários documentários que contam a história dela, né, de que ela surge como enfermeira, numa época em que era muito machista, a gente não tinha ali, né, tanta preocupação com assistência humanizada, então ela traz ali ideias inovadoras para a época, ideias sobre o cuidado com o ambiente, de como o cuidado com o ambiente
ajudaria na melhora, na recuperação dos pacientes, em que você promover um ambiente confortável, um ambiente limpo, um ambiente que o paciente tivesse sono e repouso adequado, tivesse uma boa nutrição, tudo isso já melhoraria a questão da saúde e da recuperação desse paciente. Então, a gente também falou na aula passada sobre as teorias, né? Uma delas é a da Florence, que é a teoria ambientalista, que justamente ela observa ali o ambiente, os ajustes que precisam. E eu falei para vocês o que é teoria. Para a enfermagem ela é uma ciência. Então, da mesma forma que no ensino médio a gente estudou lá biologia, a gente estudou matemática, química, física, são disciplinas que elas são ciências. Então, a gente tem pesquisas ali voltadas para cada uma dessas disciplinas para que a gente consiga estudá-las. Da mesma forma, é a enfermagem, ela é uma ciência. Então, nós temos pesquisadores, e nós tivemos pesquisadores que observaram ali fragilidades no processo de cuidado, problemas ali no cuidado, e criaram teorias para solucionar esses problemas que eles observavam. Então, a Florence, ela observou esse problema no ambiente, trouxe a teoria ambientalista dela como forma de solução. A gente também falou ali também da Doroteia. Não se preocupe que eu criei um slide só para a gente revisar essa parte das teorias. Então, nós falamos sobre as teorias, né, sobre problemas ali no cuidado e como essas teóricas, elas observaram soluções, né, com base nesses problemas. Então, queria também já fazer uma revisão aqui com vocês sobre, né, como a enfermagem ela é atualmente, né, como ela era antes e agora ela é. Então, antes de ser profissão, a enfermagem ela era um ato de sobrevivência para a época. Então, a gente tem um período pré-profissional. Peraí, a tela fechou. A gente tem ali a divisão de períodos, né? A gente tem um período pré-profissional, antes da enfermagem ela se tornar realmente uma profissão, ela ser reconhecida como uma profissão, em que o cuidado ele era exercido por mulheres, inclusive também é por isso que a enfermagem hoje ela é majoritariamente feminina. A gente percebe nos cursos técnicos de enfermagem e até no ensino da enfermagem superior, na graduação, que ali as turmas elas são formadas majoritariamente por mulheres, né? Então, por justamente o cuidado ele sempre ser ali associado à mulher, o cuidado ele ser exercido pelas mulheres, uma mãe cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando do seu marido, da sua família, né? Então, tudo isso faz com que a enfermagem hoje ainda ela seja majoritariamente feminina. É claro que isso está mudando, né? Esse aspecto. A gente encontra nos hospitais vários técnicos, vários enfermeiros, então, mas é mais pela origem ali, do cuidado de ser exercido naquela época por mulheres. Então, baseando no instinto e nos conhecimentos empíricos. Então, essas mulheres cuidavam de suas famílias ali com chás, com rituais também, com rezas, e tudo isso já dava os primeiros passos da enfermagem, ainda não enquanto reconhecida como profissão. A gente também tem ali, durante a Idade Média, né, uma influência religiosa, a Igreja Católica, em que a Igreja Católica ela assumiu ali o papel de cuidar dos enfermos. Então, nesse contexto ali da Idade Média, surgem os hospitais de caridade. Não sei se vocês já ouviram falar dos hospitais da caridade, em que a igreja, ela criou esses hospitais para cuidar dos enfermos, para promover ali a recuperação desses enfermos. Então, ali que surgem, vinculada à igreja, os primeiros passos da enfermagem enquanto profissão, em que a gente precisava cuidar desses enfermos com foco em salvar a alma deles, né? Era mais um foco na cura da alma do que na cura do corpo, mas a gente já tem os primeiros passos da enfermagem também. E a gente tem que, durante a reforma protestante, né, muitos hospitais eles foram fechados e a enfermagem ela passou a ser exercida por mulheres que eram consideradas indesejáveis pela sociedade.
Então, mulheres ali que viviam à margem, né, ex-detentas ou pessoas sem instrução, elas exerciam esses cuidados aos enfermos, é, aos doentes. E aí é que quando a enfermagem ela começa a dar os seus primeiros passos, né, reconhece assim como profissão hoje. Agora, quando a gente fala de enfermagem moderna, a Florence é a mãe da enfermagem moderna, é que justamente até esse período ali da Idade Média, teve a Reforma Protestante, a gente ainda não tinha a concepção de enfermagem mesmo. Nós tínhamos pessoas que eram responsáveis pelo cuidado, né? Principalmente mulheres, era sempre voltado ao sexo feminino, fazendo esse cuidado, e era como um ato de caridade, estava muito associado a isso, a um ato de caridade, de cuidar ali dos enfermos, dos moribundos. E nisso, com a Guerra da Crimeia, que acontece lá em 1854, a gente tem o divisor de águas, que a gente passa a ter a enfermagem, a primeira concepção da enfermagem enquanto profissão, né, com Florence. Florence, ela vai ali no papel de cuidar dos enfermos, e nisso ela já tem os primeiros nortes do que é enfermagem, de mudanças ali de hábitos também, dela trazer a teoria ambientalista também, né? E nisso, em 1860, a gente tem tanta influência da Florence que nós temos o primeiro hospital que torna, que vai ser ali a escola para a gente ter um ensino da enfermagem, né? Então, a enfermagem, ela ganha ali um ensino metódico, então tem ali uma teoria aliada à prática para a formação de enfermeiros. A gente tem também a base da organização hospitalar, então, as disciplinas, elas começam a ser divididas, a enfermagem, ela passa a ser ensinada e ser reconhecida também enquanto profissão, né? Então, a gente tem ali a parte da identidade profissional agora. Então, pessoal, eu falei para vocês, né, na aula passada também, sobre as principais teorias. Então, coloquei nesse quadro. Eu vou cobrar na prova, mas vocês estudem pelo quadro para que vocês consigam responder, né? Para que vocês consigam revisar essa parte. Então, as principais teorias, as melhores, ou as principais teorias, né, que a gente precisa saber é a teoria de Florence, a teoria ambientalista, né, que o foco é no ambiente. Então, a gente tem ali modificações da luz, da limpeza, do ar puro, como um facilitador da cura, para estimular ali a reabilitação dos pacientes. Também falei para vocês da teoria de Horta, que ela traz sobre as necessidades humanas básicas, que ela vai guiar a nossa prática como enfermeiro, né? Em que a gente identifica ali carências que esse paciente ele tem, como, por exemplo, carência no sono, uma necessidade de sono, de higiene, de oxigênio, e a gente, por meio dessas necessidades que o paciente apresenta, a gente vai intervir, a gente vai guiar a nossa prática, nossa assistência para isso, para essas necessidades. Falei também para vocês do autocuidado, que foi proposto por Oren, em que o foco é ele ajudar o paciente a recuperar a capacidade de cuidar de si mesmo. Que lembro na aula passada que vocês até comentaram comigo, né, de que não, o papel de cuidado, ele não compete, ele não cabe só a gente enquanto profissional de saúde, não cabe só ao técnico, não cabe só ao enfermeiro, não cabe só ao médico cuidar dos seus pacientes. O paciente também, ele é o protagonista do seu próprio cuidado. Porque no momento em que ele está hospitalizado, ele vai receber assistência, ele vai receber cuidado, mas depois que esse paciente ele retorna para sua casa, ele ele precisa seguir ali o tratamento, ele precisa continuar cuidando de sua saúde, reconhecendo as necessidades que ele apresenta, né?
Então, o paciente ele sempre vai ser protagonista. Logo, se ele é o protagonista, a gente precisa, enquanto profissional, estimular essa autonomia, estimular essa capacidade de cuidar de si mesmo. Do paciente ele conseguir se alimentar, dele conseguir tomar banho, fazer higiene corporal, higiene, né, higiene corporal dele, a nutrição. Então, a gente precisa estimular esse autocuidado do paciente. É justamente isso que essa teoria ela traz. E eu também falei para vocês da teoria do cuidado transcultural de Leininger, que justamente a gente vai adaptar o cuidado respeitando a cultura e as crenças do paciente. Se um paciente, se é um indivíduo que ele tem o hábito de tomar um café com açúcar, é um hábito que ele carrega lá ali, desde que ele se entende por gente, tomar esse café com açúcar, que ele gosta do café adocicado. E agora, com o diagnóstico de diabetes, a gente não pode chegar nesse paciente e dizer, olha, corte todo o açúcar da sua vida e pronto. A gente precisa conversar com ele, respeitando ali os hábitos dele, respeitando e assim estabelecendo um equilíbrio da gente. Olha, você pode trocar por um adoçante que ele tem um gosto parecido com o açúcar, por exemplo, o adoçante xilitol. Então, a gente vai fazendo essas negociações, a gente vai adaptando o nosso cuidado de acordo com a rotina e com os hábitos do paciente. Se o paciente tem o hábito de tomar chá, se o paciente tem o hábito de dormir cedo, a gente vai adaptando todo o nosso cuidado a isso. Gente, só um momento. Pronto. Então, né, vou beber água aqui. Então, né, eu falei para vocês, a gente conseguiu revisar essa parte, principais teorias mesmo, sobre o início da enfermagem. Então, nesse processo, a Florence ela vai marcar o divisor de águas. A enfermagem ela vai ser reconhecida como profissão. Se ela é reconhecida como profissão, ela precisa ter curso, ela precisa ter uma escola para que seja, para que se formem esses profissionais e eles possam atuar. Aqui no Brasil, o início, o marco para essas escolas, para a enfermagem ela ser reconhecida como profissão, ele data de 1890, né, que a gente tem a primeira tentativa formal de formar ali uma escola para formação de enfermeiros, para formação na enfermagem. E essa escola é chamada do Hospital Nacional de Alienados, né, localizado no Rio de Janeiro. Então, foi criado após a proclamação da República, e a gente tem ali o objetivo de preparar profissionais para atuar em hospitais psiquiátricos. Então, hoje essa instituição ela faz parte da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e embora ela tenha sido a primeira escola de enfermagem, né, ela ainda não seguiu totalmente o modelo rigoroso que vem depois. Então, a gente tem essa influência, né, após a proclamação da República, da tentativa de uma escola profissional para enfermeiros e enfermeiras. Nisso, com a Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma necessidade muito grande de preparar voluntários para o cuidado dos feridos. Então, é aí que surge a Escola de Enfermeiros da Cruz Vermelha, que vocês até citaram na aula passada. A professora foi a Ana Nery, que formou a escola. A Ana Nery tem relação com a Cruz Vermelha, eu até falei sim, tem sim. Que justamente a Cruz Vermelha ela é fundada com o objetivo de formar reforços para ajudar na guerra, para cuidar dos feridos. Então, a gente tem ali o passo mais importante, né? Que é a formação dessa escola da Cruz Vermelha. Então, o médico Carlos Chagas, ele convidou uma missão de enfermeiros americanas, lideradas por Elter Passos, né, para reformular a saúde pública que havia no Brasil na época.
Então, em 1923, foi fundada a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que em 1926 vai ser chamada de Escola Ana Nery. Então, o padrão Ana Nery é de que a gente tem ali, nessa escola, um internato em que as alunas elas moravam na escola, começa a ter um rigor ético e moral também, né, do que é a profissão da atuação também, e o ensino base, e é também feita ali as aulas, as disciplinas são baseadas na ciência, apenas ali em princípios científicos, que antes a enfermagem ela tinha na formação das enfermeiras a questão da influência religiosa também. E isso já muda com a escola Ana Nery, em que o padrão ali é puramente científico. Passei também para vocês na aula passada sobre a Ana Nery, né, de que ela foi uma voluntária na Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1865, a cuidar dos soldados feridos, já que seus filhos também estavam na guerra. Então, ela é considerada a primeira enfermeira do Brasil, representando a transição do cuidado heróico para o profissional, em que ela vai dar ali o pontapé para a enfermagem, ela ser reconhecida como uma profissão aqui no Brasil. Gente, estou passando mais rápido que, como eu passei na aula passada, é só revisão mesmo do que vocês já viram. Então, em 1942, aqui no Brasil, a gente tem a Escola de Enfermagem da USP também, que ela é um outro marco fundamental na criação, né, da escola da USP, e ela ajudou a consolidar a enfermagem como curso de nível superior e de pesquisa, influenciando a formação técnica em todo o estado de São Paulo e, posteriormente, no país. Então, a gente tem ali a sistematização da enfermagem, né? Com a criação da Escola de Enfermagem da USP, em que a enfermagem ela passa a ter todo um rigor, né? Ela é reconhecida também como um curso de nível superior, em que ele precisa ter um rigor científico, em que os alunos eles precisam ter disciplinas, eles precisam aprender sobre ética e sobre moral da profissão também, sobre o código de ética da profissão. E vai ser esse marco, a enfermagem, ela se estrutura aqui como uma profissão e também como uma ciência, né, que precisa de pesquisa para isso. Gente, poxa, o slide tinha saído. Agora, essa parte, a gente vai falar um pouco sobre ética na nossa profissão. Vocês já ouviram falar do termo deontologia? A gente vai entender agora sobre a ética e sobre a deontologia da nossa profissão. E o prazo para fazer as 3 provas é até o final do módulo, viu? O módulo, salvo engano, ele vai encerrar no final de abril para vocês. Não, abril não, desculpa, gente, até maio. Vocês têm. Pronto, então a gente vai ver um pouquinho. Eu vou dar um intervalo depois para vocês, né? Eu dou um intervalo mais ou menos de 20 minutinhos, para não ficar muito assunto na cachola. Então, aqui é a base da nossa profissão. Todas as profissões que mexem, todas as profissões, elas precisam ter ali um código de conduta, principalmente profissões da área da saúde, em que a gente está ali
mexendo com pessoas, com animais também. Então, a gente precisa ter um código de conduta ao lidar com pessoas e um código de ética também. Então, a ética é a reflexão sobre o comportamento humano. É a reflexão sobre o comportamento humano. Então, é quando o profissional se pergunta: isso que eu estou fazendo é justo e bom para o meu paciente? É justamente a conduta ali do profissional. Então, a gente precisa aprender sobre ética para a gente, por exemplo, se perguntar: esse cuidado que eu estou prestando a esse paciente é realmente bom? A assistência que eu estou prestando, sabe? É, de você se guiar sobre esses princípios para ali se tornar, para o cuidado ele ser feito da melhor forma aos pacientes. Já a deontologia é o conjunto de deveres e normas de uma profissão. É o nosso código de ética escrito, né? Se a ética ela vai ser o pensamento ali de você entender o que é bom, o que é certo, mesmo a se fazer, a deontologia, a regra que se descumprir, ela vai gerar uma punição a quem descumpre, né? Uma advertência, uma suspensão ou até a cassação do Corém, que a gente vai entender também o que é o Corém. Eu acredito que todo mundo já deva ter ouvido falar sobre o Corém. Pronto. Gente, só um momento, foi um negócio. Toda vez que eu troco a tela para passar o slide aí, meu computador buga. Vou fechar as guias depois. Pronto. Então, a gente tem. Nossa profissão, ela é regida por um código de ética, né? Que a gente tem ali o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a CEPEN. No Brasil, esse código de ética ele vai ser ali regido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Assim, ele que vai ditar as nossas condutas, o que que a gente tem ali de dever e de norma, e que se descumprido vai gerar punição. Deixa eu só desativar aqui o. Pronto. E o COFEN, ele vai ser dividido em três pilares principais que o técnico ele precisa dominar. Então, a gente tem ali os nossos direitos, os nossos deveres, né? Então, de direitos, o que que o agente, enquanto profissional, tem? Nós não temos apenas obrigações, né? A gente também tem ali direitos que vão garantir a qualidade do nosso cuidado também. Então, a gente tem o direito de recusar-se a executar atividades que não sejam da nossa competência técnica ou que coloquem em risco sua segurança. Isso é direito seu. Você, quando estiver formado, trabalhando, recebeu alguma atividade que não é de sua competência, por exemplo, fazer uma prescrição médica, não compete à enfermagem, não compete nem ao enfermeiro, nem ao técnico. É competência, atribuição apenas médica, prescrição médica. Então, se você tiver que fazer uma prescrição médica, assinar ali uma prescrição que compete ao médico, você tem direito de recusar. Se for passado para você, enquanto técnico, para fazer algum procedimento que é de competência de outra profissão, de outra classe, você tem direito a recusar. Se colocar a sua segurança em risco também, por exemplo, fazer, é, fazer uma coleta de escarro sem EPI. Vocês vão ver em TBE, né, nas disciplinas também de higiene e profilaxia, que vocês, inclusive, já estão pagando. Higiene e profilaxia, que a gente tem ali os EPIs, né? A gente usa máscara, a gente usa avental, luva, tudo isso para nos proteger, para proteção individual. Se num estabelecimento, numa instituição, você estiver trabalhando, atuando e você não tiver esses EPIs, ou seja, se for realizar algum procedimento que vai colocar a sua segurança em risco, você tem direito a recusar. E você não pode ser demitido por conta disso, que é seu direito de recusa.
Aí, outro ponto também, a gente tem o direito de ser tratado com respeito pela equipe multiprofissional. O técnico e o enfermeiro, eles fazem parte da equipe multiprofissional e ninguém é melhor do que ninguém. Não existe uma hierarquização em que o médico ele vai ser superior, o enfermeiro vai ser superior ao técnico, ou vice-versa. Então, a gente está ali em igualdade, a gente tem ali o direito de ser tratado com respeito, de ser valorizado também dentro da equipe. E é direito também do técnico da enfermagem, né? Suspender as atividades quando o local de trabalho não oferecer condições seguras, exceto em casos de urgência e emergência. Então, como eu falei para vocês, gente, vocês estão numa instituição que não oferece luva, não oferece avental, não oferece material de proteção individual para vocês, vocês podem suspender também as atividades, recusar fazer as atividades, isso é direito de vocês. Pronto, a gente vai chegar aqui nos deveres, que vocês já até colocaram, né? A Mônica colocou também sobre o sigilo profissional. Ótimo, é um bom ponto, é dever nosso. Então, o técnico, ele precisa manter ali o sigilo profissional, como vocês citaram aqui no chat, né? Não fofocar sobre o paciente. Ou seja, a gente não compartilhar informações pessoais sobre o paciente em redes sociais, o que acontece muito. Todo mundo deve ter acesso aqui à rede social, a Instagram, e vocês veem, às vezes, relato, nossa, por exemplo, alguma notícia do Hospital Trauma, de que um paciente apareceu dessa forma, com algum objeto introduzido em tal lugar, e não sei o quê. Isso quebra o sigilo profissional, isso vai contra o nosso código de conduta. Entendeu? A gente está divulgando, expondo esses pacientes. Então, os casos que vocês vivenciarem, as assistências que vocês vivenciarem, vocês têm que manter o sigilo profissional. Vocês não podem falar o nome do paciente, sair espalhando, olha, tal paciente tem isso, aquilo. Então, a gente precisa, é dever nosso. E a gente é punido, inclusive, se a gente expõe sobre esse paciente e a gente é denunciado. Então, a gente precisa também registrar todas as informações no prontuário, o que não está escrito não está feito. Vocês vão ver também que tudo que a gente faz, toda assistência nossa, além de prestar assistência, a gente também anota essa assistência prestada. Então, se a gente faz a administração de algum medicamento, seja uma dipirona oral, o paciente, ele, nossa, eu tô com dor. Então, você vai lá, pega uma dipirona, um comprimido, dá isso para esse paciente, você precisa registrar. A gente precisa fazer o registro de todas de todas as ações que nós fazemos com o paciente. Foi feito banho no leito do paciente, nós registramos. O paciente recusou tomar medicamento, a gente registra também, porque isso é um dever nosso, e isso nos respalda também. Então, por exemplo, imagine assim, vocês estão trabalhando num hospital, vocês administraram o medicamento, e o paciente, e vocês registraram. O paciente depois ele fala para a família, nossa, o técnico ele não me deu o medicamento aqui, dá algum problema, entendeu? Aí vai estar lá no registro de que esse medicamento ele foi feito. Da mesma forma, o paciente ele passou mal, e ele culpa que foi tal medicamento administrado por você, você vai lá no registro para ver se o medicamento foi, ou seja, vai estar lá no registro. Isso garante também, nos respalda, né, de caso haja algum problema, se o paciente ele apresenta alguma alergia, vai estar registrado que você fez tal medicamento em tal horário, então a gente precisa registrar sempre tudo. É dever nosso também prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza. Então, independente se o paciente ele tiver outra crença, se o paciente ele for branco, amarelo, preto, a gente precisa prestar assistência sem discriminação. Se for um presidiário,
Se for um bandido, a gente faz parte do nosso código de ética, a gente prestar assistência, independente, sem discriminar, né? Porque a gente está no nosso código de ética, a gente se compromete a cuidar de pessoas. Então, independente do sexo, da cor, da idade, da raça, do que fez da vida, do que faz, a gente precisa prestar essa assistência, dever nosso. E de proibições, o técnico ele jamais pode administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga ou sem prescrição médica, exceto em protocolos de emergência. Então, a gente nunca vai administrar, pode ser um medicamento simples, uma dipirona mesmo. A gente nunca vai administrar esse medicamento se não tiver ali um documento, que é a prescrição médica, prescrevendo esse medicamento para a gente fazer essa administração. E a gente também não vai administrar nada sem conhecer ali a função. Você jamais vai administrar uma ceftriaxona sem saber que ela é um antibiótico, sem saber quais os efeitos ela pode causar, quais os cuidados que você precisa ter ao administrar esse medicamento. Também é proibido para a gente, né, assinar ações que não executou. Então, acontece muito no hospital, gente, assim, tem lá vários medicamentos para preparar. Então, um técnico prepara e passa para o outro técnico para ele administrar. Mas vocês vão entender que se você não preparou o medicamento, você não administra, porque você não tem como saber se esse medicamento ele está na dosagem certa, ele para o paciente certo, se não trocou, e você também jamais vai assinar por outro. Então, foi o outro técnico que administrou o medicamento, eu vou lá e assino, que fui eu que administrei. Não, isso é proibido. E se a gente faz, a gente pode ser punido também por conta disso. Então, jamais a gente vai assinar nada que foi de ação que a gente não executou. Se a gente não administrou o medicamento, a gente não resiste que esse medicamento foi feito. Se outra pessoa fez, a gente não vai registrar como se fosse a gente. E também é proibido promover ou ser conivente com maus tratos. A gente nunca vai estar de acordo com isso. O nosso código de ética, ele nos proíbe. Qualquer execução, qualquer intervenção também, que ela não seja necessária, que ela seja considerada maus tratos, a gente nunca vai ser conivente com isso. Habilidades. Eu trouxe também esse quadro para esquematizar aqui. A gente tem ali o conceito de imprudência, né? O que é imprudência? Vocês já ouviram falar desses três termos: imprudência, negligência e imperícia? Isso é questão que, inclusive, fica em concurso da diferença desses três termos, que eles são muito parecidos, assim, semelhantes, mas cada um tem ali um significado na prática. Então, a imprudência vai ser quando a gente age com precipitação, sem cautela. Ou seja, um técnico, ele faz um curativo correndo, esquece um gás dentro da ferida, algum procedimento, você fez ali, vai fazer uma administração de medicamento e esquece do garrote no braço do paciente, e o braço do paciente machuca. Então, tudo isso é imprudência, de fazer algum procedimento errado pela pressa, de você não estar ali totalmente atento ao procedimento que você está fazendo e isso acabar gerando danos para o paciente. A negligência já é a omissão, a falta de atenção, o desleixo. Então, quando a gente vai lá, faz um banho no paciente, deu banho no paciente, a gente deixa a grade da cama baixa e acaba que o paciente ele cai. Por falta de. A gente fala que é negligência, de que houve uma omissão, uma falta de atenção. E a imperícia é quando a gente faz algo sem o conhecimento técnico. Então, a gente, por exemplo, a passagem de sonda, ela é uma ação que compete apenas ao enfermeiro. O técnico ele não faz, ele auxilia. Então,
Por exemplo, a imperícia seria o técnico ele fazer essa passagem de sonda, né, que não compete a ele, num paciente, isso gerar também danos a esse paciente. Então, deu para vocês entenderem, a imprudência vai ser quando a gente age com precipitação, a gente faz as coisas nas pressas, sem tanta cautela. A negligência é quando há uma omissão dos cuidados, e a imperícia é quando há uma ação em que há falha de conhecimento técnico, né, em que a gente a gente presta uma assistência que não nos compete. Isso, negligência é a omissão. Gente, antes de entrar na parte das entidades, eu faço uma revisão também com vocês. Eu vou dar um intervalo, que eu vou passar um vídeo depois, quando a gente voltar, sobre as classes. Você já deve ter ouvido falar de COFEN, de ABEM, dos sindicatos também. Então, eu vou passar um vídeo e a gente vai discutir sobre. A gente retorna de 8h23, viu? Aí já dá tempo de fazer o cuscuz nesses 20 minutos, ó. Vamos fazer o cuscuz, vamos comer e jantar, né? Para quem não jantou ainda, para ter açúcar aí no cérebro, beber uma água e a gente volta. Deixar aqui o microfone, a câmera fechada.
Pronto, turma. Eu vou passar só um vídeo para que revisa essa parte da imprudência, da negligência, da imperícia. Aprofundar nosso entendimento sobre um tema crucial na área da saúde, a imperícia, imprudência e a negligência. Estima-se que 1 em cada 10 pacientes será vítima de algum erro. Vamos explorar agora cada um desses conceitos. Meu nome é Marcos e você está no canal Enfermagem Esquematizada. Imperícia. A imperícia se caracteriza pela execução de atividades para as quais não se possui habilitação adequada, demonstrando ignorância, incompetência ou falta de conhecimento específico. Por exemplo, um técnico de enfermagem, sem as habilidades técnicas e qualificação necessárias, realiza a inserção de uma sonda vesical de demora no paciente. Vale ressaltar que a passagem de sonda vesical de demora é uma prática privativa do enfermeiro. Já a imprudência refere-se a agir com excesso, realizando mais do que o necessário, muitas vezes de forma apressada e sem a devida cautela, colocando em risco a segurança do paciente. Por exemplo, um técnico de enfermagem, com pressa para concluir suas tarefas e ir embora do plantão, decide antecipar a administração de medicamentos sem aguardar o intervalo adequado entre as doses, ignorando as recomendações de segurança. Por outro lado, a negligência manifesta-se ao realizar menos do que o necessário, sendo marcada pela falta de cuidado, desatenção ou desleixo, o que pode resultar em consequências prejudiciais. É a omissão daquilo que razoavelmente deveria ser feito, uma falta de observação aos deveres que as circunstâncias exigem. Um exemplo claro de negligência é quando o enfermeiro realiza procedimentos de enfermagem sem realizar a correta higienização das mãos, o que pode resultar em inúmeros casos de infecção hospitalar. Essa falta de cuidado essencial pode comprometer a segurança dos pacientes e a qualidade do atendimento. Chegamos ao final do nosso vídeo. Teu vídeo é Marcos. Oh, meu Deus do céu. Pessoal, o vídeo ele tá. Ai, meu Deus. Peraí. O vídeo, todo o link dos vídeos que eu tô transmitindo para vocês, eles estão aqui no slide, viu? E o slide vai ser disponibilizado também. Vai ficar no sistema para que vocês possam estudar por ele. É muito bom esses vídeos, porque eles fazem de forma bem resumida. Eu gosto desses vídeos que eu coloco para vocês, como forma de revisão. Então, agora, a gente vai ver a parte da sequência, né, da nossa aula, sobre a parte das entidades de classe, né, que são órgãos que eles vão ali regir a nossa classe. Então, a gente tem o COFEN e o COREN, como todo mundo já deve ter ouvido falar, olha, eu tenho que me formar e depois eu tenho que passar lá no COREN para tirar minha carteira, eu preciso ter o COREN, eu preciso pagar o COREN. Então, vocês vão entender, né, o que é que cada um funciona. Então, o COFEN e o COREN, eles são os órgãos que fiscalizam e disciplinam o exercício profissional. Eles que estabelecem o nosso código de ética, a nossa conduta enquanto profissional, e eles que vão nos punir, né? É para quem o técnico paga a unidade e quem aplica as punições. Então, a gente tem ali os nossos direitos, que o COREN e que o COFEN, eles vão defender os nossos direitos, e também a gente tem os deveres que eles estabelecem. Já bem, a Associação Brasileira de Enfermagem, ela é um órgão cultural e científico. Ela vai cuidar da evolução da nossa profissão na parte científica. Então, ela que organiza as revistas para publicação de artigos científicos, de pesquisas na área da enfermagem, ela que faz os congressos. Vocês já ouviram falar em congresso, por exemplo, Congresso Brasileiro de Enfermagem, que até aconteceu, salvo engano, foi em 2024 aqui em João Pessoa. Já ouviram falar do congresso? Show. É a BEM que ela organiza, ela também organiza as revistas brasileiras de enfermagem,
em que a gente tem ali publicações, se publicar o TCC ali na revista, é a ABEM que ela vai cuidar dessa parte cultural e científica. E a gente tem também os sindicatos que eles cuidam das questões trabalhistas, das nossas causas trabalhistas, sobre o salário da nossa profissão, então o piso da enfermagem, né? Que vocês também ouviram falar, o piso da enfermagem, ele foi organizado por meio do nosso sindicato, né, da enfermagem, que organiza também as nossas folgas, a escala da gente, os nossos direitos trabalhistas. Também eu coloquei um vídeo para a gente ver essa parte dos direitos. Que fica mais esquematizado. Olá, tudo bem? Nesse documentário, iremos falar um pouco sobre entidades de enfermagem, a ABEM e o sindicato. Tudo começou em 12 de agosto de 1926. As primeiras enfermeiras formadas pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro, criaram a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. Manteve esse nome até 1928. Quando passou a ser denominada de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas, e então foi registrada judicialmente. Em 1954, a associação passou a denominar-se Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, mantendo-se com esse nome até a atualidade. Durante quase 50 anos, a ABEM foi a única entidade de enfermagem a lutar pela categoria no Brasil. A partir da década de 80, com o processo de mudança na ABEM, a entidade passa a expressar-se como parte da sociedade, encaminhando as lutas da enfermagem no contexto das mudanças sociais. A ABEM é uma associação de caráter cultural, científico e político, com personalidade jurídica própria, de direito privado e que congrega enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes do curso de graduação em enfermagem e de educação profissional de nível técnico em enfermagem, escolas, cursos ou faculdades de enfermagem, associação ou sociedades de especialistas a quem elas se associam, individualmente e livremente, para fins não econômicos. Tem número ilimitado de associados e se organiza por meio de suas seções federadas no Distrito Federal e em cada estado da Federação Brasileira, sob a direção de uma diretoria nacional. A principal função da ABEM é representar o coletivo da enfermagem nos fóruns onde não podemos estar individualmente, promovendo o crescimento social, político e científico da profissão. Tudo que a ABEM pode fazer por seus associados depende do trabalho, união e organização das categorias da enfermagem. No cumprimento das suas finalidades e objetivos, vem exercendo um papel relevante nas conquistas e lutas empreendidas em favor dos trabalhadores de enfermagem e de saúde em geral. A ABEM tem contribuído de diversas formas para um bom andamento da enfermagem. Dentre tais contribuições, podemos destacar criação da Revista Brasileira de Enfermagem, consecução de leis destinadas à regulamentação do ensino e do exercício profissional, realização de congressos anuais e promoção de atividades destinadas a facilitar o desenvolvimento intelectual e desenvolvimento profissional. A ABEM é constituída por órgãos que têm jurisdição nacional, que é composta por uma Assembleia de Delegados, um Conselho Nacional, uma diretoria central e um conselho fiscal. É importante destacar aqui que, apesar de ter uma sede em Brasília, no Distrito Federal, a ABEM também tem representações em cada estado do território nacional. E, pelo fato de ser uma organização sem fins lucrativos, não existe a obrigatoriedade do profissional de saúde efetuar o pagamento dessa associação. Mas é válido destacar também que ela tem uma representação histórica e de grande valor para a profissão da enfermagem. Isso levando em consideração o tempo em que essa organização vem atuando em favor dos profissionais da saúde. A representação da ABEM é feita por meio de votação voluntária realizada através de chapas.
onde as gestões duram no máximo 3 anos. Outro aspecto que merece ser destacado é que a ABEM tem um cunho tanto social de demonstrar para a população quem são os profissionais da saúde e o que fazem, quando também tem uma condição política e científica, que é onde desenvolve seu teor científico e promove a veracidade à enfermagem brasileira, sem falar no seu caráter cultural, trazendo novas premissas para a enfermagem. Compromete-se a promover a educação e a cultura em geral, e a propor e defender políticas e programas que visem a melhoria da qualidade de vida da população e ao acesso universal e equânime ao serviço social e de saúde. Para entender os sindicatos de enfermagem, vamos lembrar do surgimento de todos os sindicatos. Os sindicatos começaram a se organizar durante a Revolução Industrial da Inglaterra, no século XVIII. Vale lembrar que no final da Idade Média, na Europa, já havia um embrião dos futuros sindicatos, que eram as corporações de ofício. A palavra sindicato tem origem na palavra francesa, que significa união. O sindicato é uma associação que reúne pessoas de um mesmo segmento econômico ou trabalhista. Por exemplo, existem sindicatos de trabalhadores, como carteiros, metalúrgicos, professores, médicos, enfermeiros, entre outros, e também de empresários, conhecidos como sindicatos patronais. O sindicato tem como objetivo principal defender os interesses coletivos e individuais dos profissionais nas questões trabalhistas, a exemplo, a melhoria salarial, piso salarial, convenção e acordo de lei, de descanso trabalhista, carga horária de trabalho, condições de trabalho, valorização profissional, bem como assistência jurídica. O sindicato presta, portanto, assistência aos filiados em defesa dos interesses econômicos e profissionais destes trabalhos. São sindicatos que celebram um acordo de convenções coletivas de trabalho. São também dedicados aos estudos na área, onde atuam realizando palestras, reuniões e cursos voltados para aperfeiçoamento profissional e pessoal. São responsáveis pela organização de greves, manifestações voltadas para a melhoria do salarial e das condições de trabalho da categoria. As decisões trabalhistas devem passar pelo Sindicato dos Enfermeiros, onde conferido se o montante pago pela empresa profissional de enfermagem está correto. Caso não esteja, o sindicato auxilia o profissional a recuperar o real valor da indenização ou rescisão. Os representantes dos sindicatos dos enfermeiros são escolhidos por votação dos seus associados. Todos os profissionais da área de enfermagem podem ser filiados ao sindicato. A nova lei trabalhista foi sancionada pelo ex-presidente Michel Temer no dia 13 de julho e entrou em vigor em meados de novembro de 2017. Ou seja, a partir desta data, a contribuição não era mais obrigatória para as empresas e trabalhadores. Portanto, o desconto não é mais automático. Muitos profissionais acreditam que os sindicatos dos enfermeiros não lutam pela categoria e apenas querem arrecadar dinheiro, mas não é bem isso que acontece. Todas as reivindicações de melhorias salariais e melhorias no ambiente de trabalho são analisadas pelo sindicato, que trabalha em favor da enfermagem como um todo. Oi, Vanessa, quanto tempo? Tá indo pra onde? Nunca mais te vi, mulher. Acho que nossos plantões não estão se encontrando. Está tão corrido para mim, viu? Eu não vejo a hora de me aposentar. Haha. Oi, Fabrina. Pois é. Acho que deve estar acontecendo isso mesmo, viu? Mulher, tu já tá falando de aposentadoria. Calma, calma, você tá muito nova para isso. Eu tô indo pagar meu boleto do sindicato. Quê? Esses diretores que não fazem nada por nós e só querem saber de mamata? Eu estou cansada de trabalhar muito e receber pouco. Para você ter ideia, eu tenho que trabalhar em 3 lugares para melhorar a renda da minha família. E você ainda dando dinheiro para esse povo? Sei não, viu? Oi, meninas, como vocês estão? Tudo bem? Como tá trabalhando muito nessa pandemia? Período difícil, viu? Oi, Igor. Pois é, estamos trabalhando muito sim. Tá bem complicada essa situação, né?
mas estamos juntos nessa, é para isso que a gente está orando tanto para que termine tudo logo, né? É verdade, viu? E você, Igor, tá trabalhando onde agora? Ah, eu estou aposentado, graças a Deus, consegui. Esse ano a aposentadoria saiu, estava tão aguardada a aposentadoria, né? Poderia ser melhor, poderia ser uma aposentadoria que fosse mais especial, né? Mas vamos aguardando. Estávamos falando sobre isso agora, nos sindicatos e suas funções. Exatamente. Fabrina, a Fabrina estava me dizendo o que estava achando, né, sobre esses diretores de sindicato, que eles só recebem dinheiro e não trabalham nada. Pois é aí que vocês se enganam, viu? E muito. Os diretores e diretoras de sindicatos que se sustentam com seus próprios salários, nesses últimos anos, eles vêm lutando e com afinco para implementar na nossa nova categoria muitas jornadas de 30 horas de trabalho, piso salarial e aposentadoria especial, como o Igor estava falando. A direção ela vem participando de várias, viu, reuniões com o parlamento, justamente para o benefício da nossa categoria. Nossa, Vanessa, eu não imaginava que tinha esse trabalhão todo. E eu achava que ficava de braços cruzados, só esperando o dinheiro cair na conta. Vou me filiar também, então. É assim que se fala, gostei de ver, viu? Juntos nós construiremos uma categoria mais forte. A única forma de sustentação financeira e política do sindicato está nas mãos justamente dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria, que contribuem com as filiações e as taxas. Só assim nós podemos manter um sindicato mais atuante. É através da nossa participação em assembleias e manifestações que o sindicato se torna cada vez mais forte. Oh, beleza. Se continuarem trabalhando assim, o trabalho de vocês terá muitos benefícios e a aposentadoria futura também. Pois é. E eu agora estou indo lá para ver se encontra ainda a casa lotérica aberta, né? Antes que feche. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Então tá, tchau, beijão e obrigado pelos esclarecimentos. E eu já vou procurar um sindicato também. Beijo, meninas. Pronto, pessoal. Que café, minha gente. Uma hora dessa, vocês têm que tomar chá para ir dormir já já. Mas, né, o sexto é diferente para cada um. Gente, se vocês pudessem colocar aqui no chat o que é que vocês entenderam, é pelo que eu falei, pelo vídeo também, sobre Confem, sobre a BEM, sobre os sindicatos, o que é que vocês colocariam? Qual o papel da BEM para a gente, para nossa classe? Eita, travou, foi? Acho que é porque eu estava trocando de guia. O que vocês entenderam pelo COFEM, pelo COREM e pelos nossos sindicatos, né? Pela BEM, pelo COFEM e COREM. O que competem? Qual a função de cada um ali na nossa categoria? Isso, o COFEM e o COREM, eles lutam ali, eles organizam, eles fiscalizam o exercício da nossa disciplina, né? A nossa conduta, os nossos direitos e os nossos deveres. Já o sindicato, ele vai lutar por justamente esses direitos que a gente tem enquanto profissionais. O direito a ter um piso compatível com nossa profissão,
o direito a ter férias, o direito às folgas, as nossas escalas também, a carga horária. São os sindicatos trabalhistas que eles vão fazer isso. E a ABEM, ela vai ser ali a parte cultural, a parte científica, ela organiza revistas onde vem os pesquisadores que estudam dentro da nossa área da enfermagem, eles possam publicar suas pesquisas, publicar um TCC, publicar um artigo, um estudo sobre determinado fator observado na enfermagem. Promove também eventos da enfermagem, eventos de capacitação, congressos. Então, justamente, os sindicatos eles vão lutar pela melhoria. Pode sim, Josélia, pode fazer a pergunta. Pode colocar aqui no chat. Como eu não permito os microfones de vocês, eu acompanho tudo pelo chat. Aí, para a prova, gente, enquanto a Josélia faz a pergunta, acredito que ela esteja digitando, para a prova vai ser sobre esse assunto que eu perguntei para vocês, sobre teorias. Então, naquele esquema que eu trago na tabelinha, traz ali as principais teorias para vocês revisarem. Vai cair também sobre a história da enfermagem, sobre Florence, sobre Ana Nery também, sobre a questão das entidades de classe, imprudência também, imprudência, imperícia, negligência, tudo que tiver no slide, podem estudar pelo slide para que vocês consigam fazer a prova de 5 questões. Então, Josélia, é porque, lembra lá no primeiro slide que eu falei que na Idade Média, as mulheres detentas mal vistas pela sociedade, as prostitutas também, elas praticavam o ato do cuidado dos enfermos. Então, por isso que a enfermagem, ela foi associada, o cuidado, ele foi taxado dessa forma, ficou sendo mal visto, porque eram feitos por mulheres ali que não eram bem vistas na sociedade. Então, o cuidado, né, a profissão da enfermagem, ela era exercida por elas. Nesse período da Idade Média, antes da enfermagem, ela se consolidar como uma profissão mesmo. O COFEM, ele é federal. O COREM, ele vai ser regional. Então, cada estado, ele tem o seu COREM. Tem ali, basicamente, o COFEM é o manda-chuva, e cada um dos estados, ele vai ter ali o COREM para regular os direitos e os deveres ali do estado. Então, a gente tem o nosso COREM aqui na Paraíba, que é diferente do COREM de Pernambuco. Mas o órgão maior disso tudo, né, o manda-chuva, vai ser o COFEM. A diferença mesmo, COFEM é federal, então ele é válido para todo o Brasil, e o COREM cada estado tem o seu. Isso, a seção maior é as subseções, isso mesmo. E, Camila, sobre a prova ela fica disponível no sistema. Então, no sistema do aluno de vocês, todo mundo tem um cadastro. Quem não tiver o cadastro no sistema, tiver algum problema que não consegue acessar o portal do aluno, fale com a coordenação de curso. Porque como é uma disciplina online, né, tem gente que é de Mangabeira, tem gente que é de outras séries também. Então, fale com seus respectivos coordenadores para resolver essa questão, para que vocês consigam fazer a prova. A prova é sobre o assunto do slide. O slide ele vai estar disponibilizado no sistema e vocês estudem por ele pelas gravações das aulas, dessa aula e da aula passada que ficou gravada. Gente, mais alguma dúvida? De conteúdo foi esse de hoje. Aí eu respondo as dúvidas de vocês para que a gente possa encerrar. O slide vai estar disponibilizado no sistema. Acredito que essa semana, já começo dessa semana, eu já vou mandar para a Salete colocar no sistema, viu? Mas alguém tem alguma dúvida? Como eu falei para vocês, a prova, né, primeira disciplina lá, então a prova,
Ela tem 3 tentativas para que vocês possam fazer. Não atingiu a nota, não gostou da nota, você pode tentar novamente, 3 vezes. Mas vamos ser a primeira prova, viu? Mais alguma dúvida? Vou parar a gravação, gente. Antes que eu esqueça. Acredito que a prova ela fique disponibilizada para vocês no meio da semana, terça, quarta.